Olá, nessa aula vamos revisitar a definição de trabalho e potência, vamos avaliar o princípio de conservação da energia e a definição do teorema trabalho-energia cinética. Ao final da aula vamos demonstrar algumas aplicações desses princípios na resolução de problemas aplicados à física e à engenharia. Vamos lá. Bom, então partimos da definição básica da quantidade física chamada trabalho. O trabalho ele é definido para um movimento de translação de corpos de uma maneira muito simples, né? Ele está relacionado à força que atua sobre o objeto ao longo de um deslocamento Δx. De uma maneira mais formal, nós dizemos que o trabalho ele é dado pela integral da força ao longo de um deslocamento. Depois existem casos particulares, como se a força é constante, nós podemos colocar a força para fora do sinal de integração e a fórmula de trabalho acaba ficando força vezes deslocamento. Mas de maneira mais geral, o trabalho é definido como a integral de força ao longo do deslocamento, desde uma posição x inicial até uma posição x final. A potência, por sua vez, será dada pela derivada do trabalho em relação ao tempo. Isso é como nós definimos potência. De uma forma mais específica, nós podemos falar na potência instantânea, que será dada justamente pela derivada, e ela será igual à força vezes a velocidade. No caso rotacional, veja que não há um deslocamento envolvido, pois o centro de massa do objeto que estamos analisando permanece sempre na mesma posição. Por isso, não podemos aplicar diretamente o conceito de trabalho para o movimento rotacional. Precisamos redefini-lo em termos das quantidades rotacionais dos corpos. Eu vou fazer aqui uma simples analogia para relacionar trabalho para o caso de translação com o caso de rotação, sem derivações matemáticas nesse momento. Tá? Se você quiser entender melhor do ponto de vista matemático por que isso acontece, você pode consultar a bibliografia da disciplina, que há demonstração muito clara lá de como isso é feito. Tá? Eu vou utilizar aqui uma técnica de analogia, fazendo uma analogia entre as grandezas de translação para as grandezas de rotação. Então vejamos. O trabalho também será definido para as grandezas rotacionais. Lembre-se que o trabalho está relacionado a uma transformação de energia, certo? Quando o objeto, esse bloquinho aqui, está se movendo ao longo do eixo X, o resultado da força é alterar seu estado de movimento. Então, se existir, por exemplo, somente essa força F ao longo do deslocamento do bloquinho, eu sei que a energia inicial no ponto inicial será menor do que a energia final. Então, eu já consigo relacionar o resultado da força como uma variação na quantidade de energia de um corpo. O mesmo ocorre para o torque, né? E para o caso rotacional. Se eu aplicar essa força F de forma constante sobre esse objeto, que pode girar em torno de um eixo fixo aqui no seu centro, eu vou perceber que a cada instante ele vai passar a girar cada vez mais rápido, aumentando, portanto, a sua energia cinética. Então, você já deve ter em mente que o trabalho também deve estar relacionado à variação da energia cinética de rotação nesse caso. Bom, voltando aqui à definição de trabalho, nós vamos redefini-la agora para o caso rotacional. De maneira geral, o trabalho também é definido por meio de uma integral. E agora eu vou analisar as grandezas que estão aqui embaixo do símbolo de integral para poder relacionar com as quantidades rotacionais. Você deve se lembrar da última aula que o análogo à força, que é a quantidade capaz de modificar o estado de movimento de translação, e existe o torque, que é a quantidade capaz de produzir variação no movimento rotacional de um corpo. Então nós dizemos que, em vez da força, eu considero o torque. Eu não tenho deslocamento do centro de massa do corpo, mas existe um deslocamento angular, né? Se eu pegar um pedaço, uma marcação nesse pontinho aqui que eu estou fazendo do objeto em um movimento rotacional, depois de alguns instantes ele vai estar aqui embaixo, depois vai estar aqui e ele vai seguir essa ordem. Então eu vou substituir o deslocamento aqui na direção do eixo X simplesmente pelo deslocamento
angular. E assim nós definimos o torque para grandezas rotacionais. Novamente, ele é calculado a partir de uma posição angular θi até uma posição angular θf. E assim nós temos a definição do torque para agora o âmbito das rotações dos corpos. Então eu consigo calcular o trabalho, desculpa, não o torque, o trabalho para o movimento rotacional de corpos. E como que será que fica a potência? Como é que eu posso relacionar a potência? Eu vou fazer a mesma análise, né? A potência é a taxa com que o trabalho ocorre, né? A taxa com que se realiza trabalho. Então essa força está produzindo trabalho a uma taxa de força vezes velocidade. Essa força aqui verde no bloco. Essa força produz torque e esse torque está gerando trabalho a uma determinada taxa. Como que eu calculo a taxa com que o trabalho é realizado? Bom, simplesmente a potência será torque, vou fazer mais bonitinho aqui, torque, ficou um T um pouquinho estilizado, mas esse é o torque, tá? Vezes a correspondente à velocidade, que no caso rotacional será a velocidade angular. E assim eu tenho a potência sendo definida para o âmbito das rotações. Essas duas equações são importantes porque elas definem novas grandezas, de fato, grandezas já conhecidas na mecânica, porém agora aplicadas ao âmbito das rotações. Eu já falei um pouco sobre o teorema trabalho-energia, eu vou só repetir aqui o conceito formal, né? Nós temos então que, para o caso de translação, o resultado do trabalho é a alteração da variação da energia cinética de um determinado corpo, e o resultado de um torque aplicado sobre um determinado objeto que pode executar movimento rotacional será a variação do estado de energia cinética rotacional desse corpo. Então eu escrevo um teorema importante da mecânica, que é trabalho igual à variação da energia, da mesma forma, só que eu substituo agora pela energia cinética de rotação. Então será K de rotação final menos K de rotação inicial. Ok? Bom, sempre que a variação da energia cinética for positiva, o trabalho realizado pelo torque também será positivo. Se o trabalho for negativo, ele vai reduzir a quantidade de energia cinética e, portanto, a variação da energia cinética será negativa. Toda essa analogia é exatamente igual ao que acontece no caso de translação. Tá bem? Vamos adiante, então. Podemos tratar de sistemas conservativos, né? Se você lembrar lá na física de translação, a física introdutória que vocês tiveram no curso de Física 1, vocês aprenderam que para casos em sistemas onde só atuam forças conservativas realizando o trabalho, eu posso aplicar um princípio muito importante, um dos mais importantes da mecânica, o princípio da conservação da energia mecânica. Esse princípio diz que se houver forças conservativas realizando o trabalho, apenas forças conservativas realizando o trabalho, eu posso determinar que a energia mecânica desse sistema não pode variar. Eu posso ter apenas mudanças na forma de energia, do ponto de uma interpretação de energia potencial para uma manifestação de energia cinética. A energia pode trocar de potencial para cinética, mas ela não pode alterar sua quantidade. É isso que nos diz o princípio de conservação da energia. Então aqui eu coloquei um sistema formado por 4 corpos, né? Por exemplo, essa polia de raio R1, ela pode girar em torno de um eixo fixo. Aqui temos outra polia e aqui temos outro objeto, dois outros objetos que podem se movimentar em uma única direção, para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Como nesse caso, se não houver atrito aqui entre o bloquinho e o piso, como é o caso onde eu estou considerando, eu posso dizer que a energia mecânica desse sistema é conservada, visto que não há trabalho nenhum sendo realizado por força ou por torque que não seja conservativo. Ok? O torque produzido sobre essa polia I2, ele é produzido pelo peso desse corpinho aqui, M2,
e, portanto, o peso, se vocês sabem que é uma força conservativa, o trabalho será positivo. Então, as forças e torques que atuam sobre esse sistema ou são internos ou são trabalhos ou são forças conservativas. Então, eu posso aplicar a conservação da energia mecânica para esses casos. Então, lembre-se que a conservação da energia mecânica diz que a variação deve ser zero, como eu escrevi ali em cima, ou seja, o somatório da energia cinética, ou melhor, a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial tem que ser igual a zero para sistemas conservativos. Ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial mais a energia potencial final do sistema menos a energia potencial inicial do sistema, tudo isso deve ser igual a zero. Se eu colocar tudo que é final para um lado e tudo que é inicial do outro, eu chego a um princípio importante, que é a soma da energia mecânica no estado final, K mais U, será igual à soma da energia mecânica no estado inicial, K mais U. Esse resultado é extremamente importante porque ele enuncia de fato o princípio da conservação da energia mecânica. Lembre-se que a restrição para isso é que as forças e torques que atuam sobre esse corpo sejam conservativas, tá? Tudo bem? Bom, então esses são os conceitos básicos que a gente tem para mostrar, que eu tenho para mostrar. São bem simples e vocês já estão acostumados com a maioria deles. Agora eu vou mostrar algumas aplicações para você relembrar como se aplica a conservação da energia e também quais são as quantidades, o que de diferente você deve considerar quando há movimento rotacional de corpos. Bom, então vamos lá, vamos tratar aqui de um exemplo que nós consideramos a conservação da energia mecânica, um sistema também formado por 3 corpos, né, uma polia e 2 blocos. Os blocos podem se movimentar na direção Y e a polia pode girar em determinado sentido. Então veja que se eu considerar o sistema como formado por essas 3 quantidades, esses 3 objetos, eu tenho um sistema conservativo onde só atua a força-peso realizando o trabalho sobre o sistema. Por isso, eu posso dizer tranquilamente que o princípio da conservação é válido para esse caso. Então vejamos como eu aplico a conservação da energia. Antes eu vou ler o enunciado do problema. A polia indicada na figura possui raio 0,160 metros e momento de inércia de 0. Bom, vou ler novamente. A polia indicada na figura possui raio de 0,160 metros e momento de inércia de 0,480 kg vezes metro quadrado. A corda não desliza sobre a periferia da polia. Se o sistema parte do repouso, determine a velocidade do bloco de 4 kg ao tocar o solo. Então vamos lá. Temos que aplicar o princípio de conservação da energia para tentar resolver esse problema. Então veja que eu tenho 2 blocos que podem se movimentar na direção Y, como eu falei. Esse aqui pode descer e esse aqui pode subir. Como o peso do bloco de 4 kg é maior, ele vai descer enquanto o bloco vai subir. O bloco M1 vale 4 kg, o M2 vale 2 kg. E a altura aqui, a diferença de altura, vale 5 metros, tá? Um pouco pequeno, mas é essa a anotação. Bom, então eu escrevo a energia mecânica, ou eu sei que eu posso utilizar o princípio de conservação da energia mecânica. Eu digo que a variação da energia mecânica será zero, perdão. Ou seja, eu posso dizer que a energia mecânica inicial será a energia mecânica final. Lembre-se que para a resolução desse tipo de problema, o primeiro passo é definir um referencial para que você possa computar a energia potencial gravitacional de um corpo. Tá? Em geral, a gente sempre escolhe o ponto mais baixo da trajetória como sendo o referencial, para que eu possa trabalhar sempre com energias positivas. Mas essa escolha é arbitrária, você pode escolher qualquer ponto do problema, desde, é claro, que você consiga calcular. Então, eu vou escolher aqui o chão como sendo o referencial, tá? Esse aqui é o meu referencial.
ou seja, alturas acima desse ponto. Eu estou imaginando que o eixo y está orientado para cima, e para baixo desse ponto as alturas seriam negativas, mas nunca vão alcançar valores negativos, então não importa. Então agora eu vou considerar a energia mecânica que eu tenho exatamente na situação mostrada na figura, na situação que eu tenho aqui mostrada na figura, onde eu tenho esses dois blocos nessa configuração e a polia está parada. Então está tudo em um estado inicial dessa forma. Então, para esse caso, eu digo que a energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional final será igual à energia cinética, perdão, aqui é a energia potencial gravitacional inicial. Será igual à energia cinética final mais energia potencial final. Tudo que eu tenho de energia mecânica no início será tudo que eu tenho de energia mecânica no final. Essa quantidade tem que ser sempre igual. Então, analisando aqui a leitura do problema, ele já disse que o sistema parte do repouso no seu início. Então, eu posso já desprezar toda e qualquer tipo de energia cinética que o sistema vai ter. Nenhum objeto desse nosso sistema está em movimento, então nenhum deles manifesta energia na forma de energia cinética. Tá? Agora, a energia potencial gravitacional eu tenho, porque eu tenho um objeto que está acima do eixo de referência. Então, eu calculo a energia potencial desse sistema como sendo, vou colocar aqui bem mais à esquerda, mgh, onde m é m1. Seria a massa do corpo 1. Se eu olhar para a energia potencial do ponto 2, veja que o corpo 2 está sobre o nosso referencial. Está exatamente acima do nosso referencial. Então ele não manifesta nenhum tipo de energia potencial também. Ok? Então não preciso calcular. Então a única energia mecânica que o sistema tem no início é a energia potencial gravitacional do corpo 1. Onde H aqui é a altura de 5 metros. Tá? Depois agora eu vou calcular a energia potencial gravitacional do corpo 2 e do corpo 1 novamente, e a energia cinética de rotação. Vamos primeiro então calcular a energia cinética de rotação. Eu vou ter, quando o objeto 1 chegar ao solo, ele vai descer, e quando ele estiver exatamente encostando no solo, ele vai ter uma determinada velocidade. Portanto, ele tem determinada quantidade de energia, meio de m1 v1 ao quadrado. Velocidade do corpo 1, massa do corpo 1. Mais 1/2 da massa do corpo 2 vezes a velocidade do corpo 2. Veja que enquanto o corpo 1 desce, o corpo 2 sobe. Aqui eu estou considerando o eixo y. Tá? Aqui o corpo 2 sobe, tá? Então vai ter energia cinética também o corpo 2. Mais a energia cinética de rotação da polia. Porque à medida com que o cabo passa pela polia, ele também gera torque sobre ela e altera o estado de movimento da polia. Então a polia vai começar a girar e, portanto, terá alguma energia cinética após o movimento ser concluído. Tá? Então aqui tem toda a energia cinética, agora eu tenho que considerar também a energia potencial. Eu vou colocar aqui embaixo, mais ou menos no meio, mas essa energia potencial que eu vou considerar deve ser a energia final do sistema. Então vai ser M2GH. Por que M2GH? Bom, porque se o corpo 1 descer 4 metros, o corpo 2 precisa subir 4 metros. No caso, são 5 metros de descida, eu vou ter 5 metros de subida. É imprescindível que o corpo 2 esteja à mesma altura que o corpo 1 está nesse momento, porque a corda não estica, ok? Então ela não sofre deformação, a altura do objeto será exatamente igual à altura do corpo 2. Então aqui eu tenho as equações, né? Vou fazer alguma simplificação. Antes disso aqui eu vou chamar atenção para um fato. Observa que o corpo 1 e o corpo 2 estão presos e ligados pela mesma corda, certo?
Então, se o corpo 1 desce 1 metro em 1 segundo, o corpo 2 sobe 1 metro em 1 segundo. Se o corpo 1 desce 3 metros em 1 segundo, o corpo 2 sobe 3 metros em 1 segundo. E assim por diante. Logo, eles terão exatamente a mesma velocidade. Não existe uma alternativa para que eles tenham velocidade diferente, justamente porque não pode haver deformação na corda. Okay? Então, vou anotar aqui que a velocidade do corpo 1 é igual à velocidade do corpo 2. Esse é um resultado que se dá porque a velocidade dos dois corpos deve ser a mesma, pois eles estão ligados pela corda, que eu vou simplesmente chamar de V. Perdão, de V. Ok? E um outro resultado importante é o seguinte: a velocidade angular com que gira a polia, está também relacionada com a velocidade V. Por quê? Porque como não há deslizamento da polia da corda sobre a polia, a velocidade de um ponto na periferia da polia deve ser a mesma velocidade que a corda. Elas têm que se movimentar juntas, ok? Se elas se movimentam juntas, elas carregam também os bloquinhos nesse mesmo movimento. Então, a velocidade angular vai ser igual à velocidade de um ponto na periferia da polia dividido pelo raio da polia. A velocidade de um ponto na periferia da polia é simplesmente a velocidade da corda, que é a velocidade de um bloco. Então, assim, eu tenho essa relação aqui importante, que agora eu vou utilizar para fazer algumas simplificações, tá? Repara que eu trabalho sempre com as variáveis na forma de letras, porque isso me ajuda a fazer os cálculos e evita que eu cometa erros algébricos não, né? Erros numéricos nesse momento, tá? Deixe para fazer a substituição por número sempre como último passo da sua resolução. Então vamos lá? Vamos fazer algumas simplificações aqui. A primeira das simplificações é colocar as velocidades em evidência, e eu vou colocar aqui o termo M2, que está do lado direito, para o lado esquerdo, para que eu tenha energia potencial apenas do lado esquerdo e energia potencial cinética apenas do lado direito. Ok? Vou fazer aqui de uma maneira... Bom, vamos fazer M1GH menos M2G. H. E agora, como as duas velocidades são exatamente a mesma velocidade, V1 e V2 que aparecem nessa equação aqui de cima, eu vou colocar isso em evidência, tá? Então vai ficar 1 meio de M1 mais M2 vezes a velocidade ao quadrado. Eu coloquei V em evidência, né? Então veja que eu tenho que somar as velocidades, as massas, para multiplicar a velocidade. Mais o termo de energia cinética rotacional do corpo, que será 1 meio da inércia. Agora, em vez de eu colocar a velocidade angular, eu vou colocar a velocidade linear. Em vez do ômega, eu vou escrever V ao quadrado sobre R ao quadrado, que nada mais é do que ômega elevado ao quadrado, beleza? Vou colocar aqui mais termos em evidência, né? Do lado esquerdo eu tenho G e H. Bom, vou fazer aqui na sequência para ficar um pouco mais com mais espaço. Opa, faltou a inércia aqui, tá? Então vou colocar esse termo em evidência. Vou ficar com M1 menos M2. Tudo isso multiplica G vezes H igual, vamos ver se eu lembro de cabeça, M1 mais M2 mais a inércia dividido pelo raio ao quadrado. Tudo isso multiplica a velocidade ao quadrado sobre 2. Ok? Agora eu posso isolar a velocidade elevada ao quadrado. Então eu vou ficar com velocidade elevada ao quadrado igual
2 vezes M1 menos M2 vezes GH, passei o 2 multiplicando, dividido por M1 mais M2 mais I sobre R elevado ao quadrado. Veja como é importante você fazer o cálculo com variáveis, porque você pode sempre fazer análise dimensional das quantidades que você está calculando. Tá? Lembre-se que você só pode somar quantidades que estão na mesma dimensão e você só pode ter do lado esquerdo e do lado direito variáveis que também tenham a mesma dimensão. Então veja, aqui eu estou subtraindo massas, né? Então massa de massa, ok. Aqui eu estou somando duas massas, né? E aqui, ó, inércia por r ao quadrado é também dimensão de massa, porque inércia tem dimensão de massa vezes uma distância elevada ao quadrado. Quando eu divido por uma distância elevada ao quadrado, eu tenho massa também. Agora eu posso fazer a substituição dos valores e aí calcular quanto vale a velocidade. Eu vou ter 2 vezes M1, 4, menos M2, 2, vezes gravidade, 9,8, vezes altura, que é 5. Embaixo, massa 1, 4, massa 2, 2, mais a inércia, 0,480, dividido pelo raio, que é 0,160 elevado ao quadrado. Ok? Bom, fazendo esse cálculo, eu aqui obtive 196 sobre 24,75. E quando eu tirar a raiz quadrada desse termo, eu vou obter algo em torno, já com a quantidade de significativos correta, 2,8 metros por segundo. Ok? Então essa é a velocidade do bloquinho quando o bloquinho de 4 kg, quando ele chega ao solo. Repare também que essa também será a velocidade com que o bloquinho subiu a 5 metros, né? O bloquinho 2 subiu a 5 metros de altura, tá? Porque eles têm que ter a mesma velocidade. Vou deixar como exercício você calcular a velocidade angular da polia, visto que agora você tem a velocidade da corda e tem a velocidade angular. Tá bem? Deixo assim para você treinar e ir repetindo esse cálculo para fixar bem o conteúdo. Ok? Bom, vou fazer aqui um outro problema de aplicação da conservação da energia, muito parecido com aquele sistema que foi utilizado na última aula, quando nós analisamos a dinâmica de força. Lembre-se que lá nós calculamos a aceleração angular e a aceleração do centro de massa do objeto, e chegamos à conclusão que a aceleração não deveria ser constante, visto que o torque deveria mudar ao longo do movimento, né? Porque o ângulo entre a força-peso e o raio ele mudava constantemente. Eu posso resolver o mesmo sistema ou o sistema de maneira parecida aplicando o princípio de conservação da energia. E é uma forma muito mais fácil de se trabalhar, porque nós não precisamos nos preocupar com o que acontece durante todo o processo de evolução do estado mecânico do sistema. Eu só preciso saber o que estava acontecendo no início e calcular o que estava acontecendo no final, visto que só existam forças conservativas aplicando torque sobre o nosso sistema. Ok? Então o problema diz assim: uma barra pivotada de comprimento L e massa M, articulada em uma das suas extremidades, é liberada de uma posição horizontal. Desprezando o atrito e a resistência do ar, determine, letra A, a velocidade angular da barra no instante em que ela passa pela vertical, e B, a força exercida sobre a barra
Na verdade, ele quer saber a força de apoio ali, a força com que o eixo executa sobre a barra nesse instante, tá? Então eu tenho um sistema onde eu tenho a barra presa nessa posição, algo assim, né? E eu libero ela, ela passa a se movimentar aqui, girando no sentido horário, ok? Eu tenho esse sistema no início e ele vai estar na vertical na parte final, tá? Então são duas situações que eu preciso analisar. Eu vou marcar aqui, ó, essa empontilhada é a situação inicial e essa situação aqui seria a final. Tá bem? Então vamos lá. Tudo que eu preciso fazer é novamente uma análise da energia mecânica no início e no final para poder comparar as duas. E eu sei que só existe o torque produzido pela força-peso, portanto, a energia mecânica desse sistema deve ser conservada. Vejamos. Então eu tenho a variação da energia mecânica igual a zero. É isso que diz o princípio de conservação da energia mecânica. Ou seja, a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial é igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Agora veja que eu tenho um único objeto, então eu posso pensar como é que eu vou calcular a variação da energia potencial desse tipo de sistema. Então, quando você tem um objeto girando em torno de um eixo fixo, né, você precisa analisar a variação da posição do centro de massa desse sistema. Então, veja, ó, no instante inicial, o centro de massa é uma barra homogênea, então ele vai estar nessa posição aqui, ó. E instantes depois, ele vai estar mais aqui embaixo, ó. Então, houve uma variação de altura do centro de massa. Isso acaba por produzir uma variação da energia potencial, tá? Novamente, eu preciso considerar um referencial, então eu vou dizer que aqui a altura do centro de massa desse ponto vale 0, tá? E meu eixo Y cresce para cima. Meu referencial está aqui. No estado inicial, o sistema é liberado do repouso, então não vai ter energia cinética, posso cancelar novamente, e só terá energia potencial gravitacional. Aí como que eu calculo a energia potencial gravitacional? Então lembre-se que o centro de massa é um ponto do corpo e representa como se toda a massa desse corpo tivesse localizada naquele ponto. Então será a massa vezes a gravidade vezes aquela altura. Vou colocar primeiro H, tá? Qual seria essa altura? Essa altura aqui. A gente já vai poder calcular. Lembre-se que a barra tem comprimento L, tá? Então, você já deve estar matando aí qual deve ser a altura H. Igual a energia cinética de final de rotação, já vou falar sobre ela, e a energia potencial gravitacional. Agora veja que no instante final, a posição do centro de massa está exatamente sobre o nosso referencial. Ou seja, a energia potencial gravitacional desse ponto vale 0. Então, eu tenho que esse ponto, a energia potencial gravitacional vale 0. Logo, isso vai dar a energia cinética final. Então, a energia cinética final, agora eu tenho um objeto girando, será 1/2 vezes o momento de inércia vezes a velocidade angular. Velocidade angular é justamente o que eu quero saber. Então, vamos fazer algumas substituições, né? Eu olho aqui para o meu desenho e descubro que esse H vale exatamente metade da altura, porque o centro de massa vai estar na metade na vertical, ou seja, ele partiu daquela posição, agora está aqui, então esse H vale L sobre 2. Então eu coloco mg L sobre 2 igual a 1/2. Agora a inércia, você tem que saber identificar qual é o corpo que está girando, tá? Temos uma barra fina que está girando por uma das extremidades. Então você consulta a tabela e aplica o momento de inércia. Se você olhar lá, ou utiliza o teorema dos eixos paralelos, se não souber, tá? Você vai ver que o momento de inércia dessa barra é 1/3 de mL elevado ao quadrado.
Temos entre parênteses a inércia e aqui eu tenho a velocidade angular ao quadrado. Faço algumas simplificações, posso cortar esse 2 com esse 2, porque 2 é diferente de 0. A massa também será diferente de 0, então posso cortar da esquerda e da direita. O comprimento da barra também posso cortar com esse expoente quadrado. E eu tenho aqui o que sobra de tudo isso será, vou puxar um pouquinho mais para o canto para caber certinho a equação, será g do lado esquerdo, L cortou, 2 cortou, 1/3 L ômega ao quadrado. Isolando o ômega, nós teremos ômega quadrado igual 3g sobre L. Ou, finalmente, ômega é igual a raiz de 3g sobre L. Um pouco ruim aqui, vou tentar fazer um quadrado. Essa é, portanto, a velocidade angular no exato momento que ela passa ali sobre a borda, né? Então a energia cinética aumentou justamente porque a energia potencial gravitacional diminuiu. Ele tinha uma certa quantidade de energia, agora ele tem menos potencial gravitacional. Essa energia foi convertida em energia de movimento. Tá bem? Se o sistema fosse sem atrito, como é o caso, né, ele deveria chegar na posição vertical, horizontal, inversa aqui, e ficar oscilando como um pêndulo infinito, tá? Porém, o problema pede ali na parte de baixo, eu posso calcular assim diretamente. Agora vamos fazer uma análise sobre a força que atua sobre o nosso sistema, que é a força de apoio. Então veja que nessa posição nós teremos duas forças atuando sobre o nosso sistema. A força peso, que aponta verticalmente para baixo, e a força de apoio, que é a força com que o eixo está puxando o nosso objeto para cima, nossa barra. O resultado dessa força deve ser a massa vezes a aceleração do corpo, tá? Então vamos ver que tipo de aceleração ele vai ter na direção y, né? Vamos colocar aqui o eixo y também orientado para cima. Mantemos a orientação inicial, né? Poderíamos trocar, isso não importa. E vamos pensar na aceleração do corpo. Então veja aqui, ó, vou fazer de azul, a aceleração que atua sobre esse corpo na direção y deve apontar para cima. E ela é justamente a aceleração radial que nós chamamos, né? Lembrem-se daquela aula sobre movimento de variáveis lineares, variáveis angulares, tá? Aqui eu vou usar um resultado daquela aula. A aceleração será, portanto, a aceleração radial. Se você olhar, a aceleração radial é velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Aí agora eu vou revisitar ali o valor da aceleração angular, da velocidade angular. Calculamos anteriormente, raiz de 3g sobre L. Como esse valor é ao quadrado, ele vai ficar somente 3g sobre L. Vezes o raio. Agora, quanto vale esse raio? Bom, o raio é a distância entre o pivô, que é o eixo de rotação, e o centro de massa. Nesse caso, é L sobre 2. Posso fazer algumas simplificações aqui. Eu tenho que a aceleração radial, nesse instante, somente nesse instante, vale 3g sobre 2. Ok? Agora eu posso calcular a força. E como que eu calculo a força? Daí não tem como eu escapar de aplicar a segunda lei de Newton. Tá? Você vai ter que fazer isso. Então vamos aplicar aqui a segunda lei para o eixo y, que é no qual a gente tem a aceleração. Então vejamos, a segunda lei diz que o somatório de forças, nesse caso no eixo y, deverá ser igual a massa vezes a aceleração no eixo y.
Então, analisando o eixo Y para cima, eu vou ter força de apoio para cima, FA, menos o peso para baixo, mg. Igual a massa do objeto, que é m maiúsculo, vezes a aceleração, que eu calculei ali em cima, 3g sobre 2. Eu coloco a força de apoio em evidência, melhor, coloco a força de apoio isolada do lado esquerdo, eu vou ter 3 mg, 3 meios de mg, mais mg, logo a força de apoio, vou fazer aqui do ladinho, colocando mg em evidência, teremos a força de apoio igual a 3 meios mais 1, isso dá 5 meios. Essa é a força de apoio que atua sobre o bloco. 5 meios é aproximadamente não, é exatamente 2,5 vezes o peso. Faz sentido que a força de apoio seja maior que a força peso? Olha, faz sentido, né? Porque nessa posição, o objeto precisa ter uma aceleração centrípeta para cima, uma aceleração de centro de massa apontando para cima, para que ele consiga fazer o movimento. E, portanto, a força de apoio deve vencer o peso para gerar resultante centrípeta, né? Se ela fosse igual a zero, não haveria resultante centrípeta, o que é impossível para o movimento de rotação, tá? Lembre-se que todo movimento rotacional tem que ter aceleração centrípeta. Tá bem? Eu vou encerrar aqui essa aula, tá? A gente na próxima aula vai falar um pouco sobre o movimento de translação e de rotação combinados, tá bem? Bons estudos e até breve.